Nem todo sedã é sinônimo de conforto e confiabilidade. Alguns modelos parecem promissores no visual e no preço, mas escondem problemas que vão te tirar o sono e esvaziar seu bolso. Hoje você vai conhecer 10 sedãs que só dão dor de cabeça. Se estiver pensando em comprar um usado ou seminovo, você precisa assistir até o final. O último da lista parece prêmio, mas virou pesadelo na garagem de muita gente. Preparado? Bora nessa! Número 1. Citroën C4 Palas. O Citroën C4 Palas impressiona à primeira vista. O acabamento interno é refinado, o espaço é generoso, e ele realmente passa uma sensação de carro de luxo. Mas na prática, a história muda completamente. A parte elétrica é uma dor de cabeça constante. São frequentes os relatos de falhas em módulos, travas que simplesmente travam, sensores que deixam de funcionar sem motivo aparente. Tudo isso exige manutenção especializada. E cara, o câmbio automático ao 4, famoso por seus trancos e falhas, costuma apresentar problemas cedo demais. E quando isso acontece, a conta é alta. Como se não bastasse, algumas peças são difíceis de encontrar e muitas vezes precisam ser importadas. Ou seja, o C4 Palas pode até ter visual de carro premium, mas no dia a dia vira um gasto atrás do outro. Quem compra, geralmente, se apaixona primeiro e se arrepende depois. Número 2. Renault Fluence. O Renault Fluence chegou ao Brasil com a missão de substituir o Megane e encarar de frente os sedãs médios mais consagrados do mercado. De fato, ele entrega muito em conforto, espaço interno e tecnologia embarcada. É um carro silencioso, com bom acabamento e que costuma agradar quem dirige pela primeira vez. Mas por trás desse visual moderno e da ficha técnica interessante, existe um ponto fraco que afasta muitos compradores: o câmbio CVT. Esse tipo de câmbio, que deveria oferecer suavidade nas trocas e eficiência no consumo, acabou se tornando o calcanhar de Aquiles do Fluence. Com o tempo, ele começa a patinar, perde força nas acelerações e apresenta ruídos que não deveriam estar ali. Em muitos casos, a única saída é a substituição completa do conjunto, e isso pode facilmente ultrapassar os R$ 10.000. E não para por aí. Embora o carro compartilhe algumas peças com outros modelos da Renault, boa parte dos componentes específicos do Fluence tem preços elevados e não são encontrados com facilidade em qualquer loja. Itens como faróis, lanternas, módulos eletrônicos e até componentes da suspensão podem demorar para chegar e pesar no bolso. Outro detalhe importante é a revenda. O Fluence desvaloriza muito rápido e tem baixa procura no mercado de usados. Quem compra pensando em um carro para revender com tranquilidade, geralmente se frustra. É comum ver donos tentando vender o carro por meses, baixando o preço e, mesmo assim, enfrentando dificuldades para fechar negócio. No papel, o Fluence tem tudo para ser um bom sedã médio. Mas na prática, ele acaba se tornando uma dor de cabeça para quem não quer lidar com manutenção complicada, câmbio problemático e dificuldade de revenda. É um daqueles carros que encantam na hora do test drive, mas que muitos proprietários juram nunca mais repetir a experiência. Número 3. Fiat Linea. Quando a Fiat lançou o Linea, a proposta era clara: oferecer um sedã com visual mais sofisticado, acabamento refinado e tecnologias que elevassem a marca a um novo patamar. Na prática, ele era um ponto esticado, mas com linhas elegantes, bom espaço interno e uma dose generosa de equipamentos. Era uma tentativa de competir com sedãs médios mais consagrados, como Corolla, Civic e Vectra, mas com um custo-benefício teoricamente mais acessível. Porém, o tempo mostrou que essa proposta vinha com muitas armadilhas. O primeiro ponto delicado é a manutenção. Embora compartilhe componentes mecânicos com outros modelos da Fiat, o Linea tem peculiaridades que o tornam mais caro de manter. O sistema de suspensão traseira, por exemplo, é mais sensível e exige peças específicas que, além de mais difíceis de encontrar, têm um valor elevado. O mesmo vale para acabamentos internos, faróis, lanternas e até componentes eletrônicos do painel digital, que apresentam falhas com o tempo. E aí entramos em um dos pontos mais criticados pelos donos: o câmbio Dualogic. Esse sistema automatizado chegou como uma solução econômica para quem queria fugir do câmbio manual sem pagar caro por um automático tradicional. Só que o que parecia ser vantagem virou dor de cabeça. O Dualogic sofre com trocas de marcha lentas e imprecisas, dá trancos constantes, especialmente em subidas, e costuma apresentar falhas na unidade de comando eletrônico. Em muitos casos, o carro simplesmente não engata as marchas ou entra em modo de emergência. A correção exige mão de obra especializada, e o custo de reparo pode ser bem alto, especialmente se houver necessidade de trocar o módulo robotizado ou o atuador da embreagem.
Outro problema do Lineia é a desvalorização acentuada. Mesmo sendo um carro com boa aparência, espaço e conforto, ele sofre com a rejeição do mercado. Muitos compradores em potencial fogem do modelo justamente pela fama do câmbio, pelas dificuldades em conseguir peças e pela percepção de que o custo-benefício não compensa. A revenda é demorada, e os valores oferecidos são sempre abaixo da média. Há quem diga que o Lineia foi injustiçado, e, de fato, ele tem qualidades. Mas é preciso ser realista. Para a maioria dos motoristas, ele acaba sendo uma aposta de risco. Pode agradar quem entende do carro, faz a manutenção em dia e aceita conviver com os defeitos crônicos. Mas para quem busca tranquilidade e previsibilidade nos gastos, o Lineia costuma virar sinônimo de arrependimento. No fim das contas, o Lineia é aquele tipo de sedã que atrai pelo visual e pelos equipamentos, mas que pode custar caro, tanto no mecânico quanto no emocional. Número 4. Peugeot 408. O Peugeot 408 chegou ao mercado brasileiro prometendo sofisticação, conforto e um toque de elegância europeu. Com linhas modernas, acabamento refinado e um pacote de equipamento generoso, ele rapidamente chamou a atenção de quem procurava um sedã médio com personalidade. Faróis alongados, teto panorâmico, bancos de couro, central multimídia e até sensores em abundância. Tudo parecia muito acima da média para a faixa de preço que ele ocupava. Mas, como já diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Por trás da beleza e do conforto, o 408 carrega uma fama complicada, e não é à toa. Um dos primeiros pontos de atenção está na parte elétrica e eletrônica. O modelo é cheio de módulos e sensores, o que até seria positivo se o sistema fosse confiável. Mas não é bem assim. Com o tempo, o carro começa a apresentar falhas intermitentes no painel, alertas falsos e até perda de funções básicas, como o travamento das portas ou funcionamento do ar-condicionado. Em muitos casos, os scanners tradicionais das oficinas não conseguem identificar o problema com precisão, exigindo equipamentos específicos e mecânicos experientes com a marca. Ou seja, não é qualquer oficina que consegue resolver. E quando o problema é mecânico, a situação também não melhora muito. Motores THP, por exemplo, exigem atenção redobrada com manutenção preventiva. Trocas de óleo fora do prazo, combustível de má qualidade ou simples descuidos podem causar carbonização nas válvulas, falhas na turbina e desgaste prematuro de componentes importantes. O resultado? Reparos caros, complexos e que muitas vezes assustam o dono desavisado. Outro ponto crítico está no custo das peças. Por mais que existam alternativas paralelas no mercado, muitas vezes é necessário importar itens específicos, o que encarece e atrasa os reparos. Isso sem contar o valor da mão de obra especializada, que normalmente cobra mais caro justamente por saber lidar com a complexidade do carro. E como se não bastasse tudo isso, o Peugeot 408 sofre com um dos piores pesadelos para quem pretende vender o carro depois de um tempo: a baixa procura. A revenda é lenta, os compradores são escassos e o preço de mercado costuma despencar rapidamente. Muitos donos relatam dificuldades em vender o carro, mesmo em bom estado e com manutenção em dia. É o típico caso de um carro que você compra barato e vende mais barato ainda. O Peugeot 408 é bonito por fora, confortável por dentro e parece uma excelente escolha no papel. Mas na vida real, pode se transformar num problema constante, exigindo paciência, dinheiro e muita disposição para lidar com a manutenção e a desvalorização. Para quem entra esperando um carro refinado, o que encontra, muitas vezes, é uma verdadeira armadilha disfarçada de luxo acessível. Número 5. Ford Fusion, de 2007 a 2012. O Ford Fusion da geração entre 2007 e 2012 foi, por muito tempo, o sonho de consumo de quem queria um sedã grande, imponente e com cara de carro prêmio. Com visual marcante, interior espaçoso, bancos de couro, sistema de som de qualidade e uma presença forte nas ruas, ele realmente parecia oferecer muito por um preço acessível no mercado de usados. Mas, como costuma acontecer com carros de luxo que envelhecem mal, o conto de fadas vira dor de cabeça com o tempo. E a primeira dor começa na hora de abastecer. O consumo de combustível é alto, tanto na versão 2.5 quanto, principalmente, no V6 AWD. Estamos falando de médias que, na cidade, dificilmente passam dos 6 ou 7 km por litro com gasolina. Na estrada, melhora um pouco, mas ainda assim está longe de ser um carro econômico. Para quem roda bastante ou não quer gastar tanto no posto, o Fusion pode ser um furo no orçamento. Mas o consumo é apenas o começo. Outro problema recorrente nessa geração é o câmbio automático, que parece ter vindo com prazo de validade.
Muitos proprietários relatam trancos nas trocas, dificuldade de engate e falhas eletrônicas que colocam o carro em modo de segurança. Em boa parte dos casos, o conserto exige a substituição ou reprogramação do módulo do câmbio, algo que não sai barato. E quando você junta esse custo com a manutenção de suspensão, direção elétrica e sistema de ar-condicionado, que também são pontos de atenção, o valor final pode assustar até quem estava preparado para investir num carro maior. E não para por aí. A desvalorização do Fusion é outro ponto crítico. Por mais que seja um carro bonito e completo, o mercado de usados já conhece seus problemas. Resultado, ele vende por preços muito baixos e com grande dificuldade. Muitos donos relatam que precisam aceitar ofertas bem abaixo da tabela para conseguir passar o carro adiante, especialmente nas versões mais antigas ou com quilometragem elevada. E isso se a pessoa ainda não desistiu de vender depois de meses anunciando. Outro detalhe que pesa é a manutenção preventiva e corretiva. Por ser um carro importado e com tecnologia mais sofisticada para a época, exige peças específicas, mão de obra qualificada e cuidado constante. Ou seja, se o dono não for muito atento ou se a manutenção anterior tiver sido negligenciada, é muito provável que o carro comece a apresentar defeitos em sequência. O Ford Fusion pode ser um ótimo carro para quem entende os riscos e está disposto a investir pesado na manutenção. Mas para a maioria dos compradores, principalmente os que estão buscando um sedã confortável e barato, ele acaba virando uma surpresa amarga. Visual imponente, sim, mas com um custo escondido que poucos estão preparados para encarar. Número 6. Chevrolet Vectra GT Elite, últimas gerações. O Chevrolet Vectra foi um dos sedãs médios mais populares no Brasil durante muitos anos, e sua imagem remete a um carro robusto, espaçoso e com boa performance para sua época. Para muita gente, o Vectra representava um sedã confiável, um clássico nacional, capaz de atender bem famílias e profissionais que precisavam de um carro versátil. No entanto, as últimas gerações do modelo, especialmente as versões GT e Elite, que tentaram atualizar o Vectra para o mercado moderno, acabaram trazendo uma série de problemas que hoje se traduzem em dor de cabeça para os proprietários. A primeira coisa a entender é que, apesar do apelo visual e do nome forte, o Vectra das gerações finais não envelheceu bem. A ideia de modernizar o carro, trazendo motorizações mais potentes, câmbios automáticos e equipamentos tecnológicos, acabou deixando o carro com um custo de manutenção mais alto e com algumas fragilidades técnicas importantes. Um dos principais pontos negativos do Vectra GT Elite é o consumo de combustível, que se mantém relativamente alto, mesmo em comparação com outros sedãs da mesma categoria e época. Para quem pensa que a melhora da performance veio junto com a eficiência, a realidade é diferente. Nas versões com motor 2.0 e 2.4, o carro bebe bastante, especialmente na cidade, onde a média dificilmente passa dos 7 km por litro. Isso torna o Vectra um carro que pesa no bolso a médio e longo prazo, principalmente para quem usa o veículo no dia a dia, no trânsito pesado das grandes cidades brasileiras. Quem busca um sedã para economizar no combustível certamente vai se frustrar. Outro ponto crítico que os donos do Vectra frequentemente reclamam está no câmbio automático. Apesar de ser um item desejado por muitos motoristas que não querem se preocupar com a troca de marchas manual, o câmbio usado pelo Vectra das últimas gerações tem fama de ser problemático. São relatos constantes de trancos, lentidão nas trocas, falhas no módulo eletrônico e, em alguns casos, até panes que deixam o carro parado. O reparo desse sistema costuma ser caro e nem sempre simples, pois exige equipamentos específicos e mão de obra qualificada. Isso já é suficiente para assustar muita gente que pensa em comprar um usado com esse câmbio. Além disso, o custo das peças é outro fator que pesa contra o Vectra. Muitas delas, mesmo que fabricadas no Brasil, têm um preço elevado no mercado, e algumas peças mais específicas, principalmente eletrônicas e de acabamento, podem ser difíceis de encontrar em lojas de autopeças comuns. Isso força o proprietário a recorrer a concessionárias ou importações, o que eleva ainda mais o custo da manutenção. A situação piora quando falamos de componentes que se desgastam com o uso normal, como amortecedores, embreagem e partes do sistema de suspensão, pois o custo de reposição acaba sendo bem maior do que o esperado para um carro desse segmento. Outra questão que prejudica muito o Vectra é a revenda. Apesar de ter sido um carro muito vendido na sua época, atualmente ele tem uma procura bem limitada. Isso acontece porque muitos consumidores já ouviram falar dos problemas crônicos que o carro apresenta, principalmente relacionados ao câmbio e à manutenção. Como consequência, o Vectra desvaloriza rápido e, em geral, é difícil encontrar interessados dispostos a pagar um preço justo por ele. Quem compra, muitas vezes, enfrenta dificuldades para revender ou acaba aceitando valores muito abaixo da tabela, tornando o negócio pouco vantajoso.
Para completar, o conforto interno e a tecnologia do Vectra GT Elite também não acompanham os concorrentes mais modernos. Apesar de ter sido atualizado com sistemas multimídia e alguns equipamentos eletrônicos, o carro ainda apresenta limitações no acabamento, no isolamento acústico e na ergonomia dos bancos, o que pode tornar viagens longas cansativas para motorista e passageiros. Não podemos esquecer ainda que, para um carro com mais de 10 anos na estrada, a manutenção preventiva é fundamental. Porém, a natureza do Vectra, com suas peculiaridades técnicas, faz com que essa manutenção seja mais cara e complexa do que a maioria dos sedãs populares da mesma categoria. Ignorar esses cuidados pode resultar em falhas graves, como vazamentos no motor, desgaste acelerado da suspensão e problemas elétricos que comprometem o funcionamento do veículo. Dito isso, o Chevrolet Vectra GT Elite das últimas gerações não é um carro ruim para todos, mas exige muita atenção e preparo financeiro para quem decide tê-lo. Ele pode agradar quem quer um sedã médio espaçoso, com motor forte e visual robusto, mas é preciso estar ciente dos custos e dos riscos envolvidos. Se você está pensando em comprar um Vectra usado, o ideal é fazer uma avaliação minuciosa, com um mecânico de confiança, para checar o estado do câmbio, a suspensão, o sistema elétrico e a condição geral do carro. E prepare-se para uma manutenção constante, que vai exigir tempo e dinheiro. Em resumo, o Vectra GT Elite é aquele tipo de sedã que carrega na tradição e no nome, mas que pode facilmente se transformar em uma dor de cabeça para quem não está preparado para lidar com suas particularidades. Um clássico que, infelizmente, não envelheceu bem e que hoje cobra um preço alto de seus proprietários, tanto no bolso quanto na paciência. Número 7. Honda Civic LX S1.8 automático, de 2007 a 2011. Pode parecer surpreendente, mas até o consagrado Honda Civic tem seu espaço nessa lista. E estamos falando de uma geração que é, até hoje, muito admirada pelo design arrojado, pelo conforto e pela fama de confiabilidade. Mas quando falamos especificamente do Civic LX S1.8 com câmbio automático, produzido entre 2007 e 2011, é preciso abrir o olho. Porque, apesar de ser um sedã muito procurado no mercado de usados, ele pode sim causar dores de cabeça, e não são poucos os relatos de problemas sérios nessa versão. A maior vilã aqui é a transmissão automática de 5 marchas, que equipa o LXS 1.8. Esse câmbio, embora tenha um funcionamento suave quando novo, apresenta falhas conhecidas com o tempo. Muitos proprietários relatam trancos nas trocas de marcha, lentidão ao engatar a ré, superaquecimento da caixa e, em alguns casos, pane completa, que exige a troca ou a retífica completa da transmissão. O problema, na maioria das vezes, acontece quando a manutenção preventiva é ignorada, principalmente a troca do fluido ATF, que muitos acreditam ser vitalício, o que não é verdade. O custo para resolver esse tipo de falha assusta. Uma retífica do câmbio automático pode facilmente ultrapassar os R$8.000, e a troca por uma caixa recondicionada dificilmente sai por menos de R$5.000. Para um carro que já tem mais de 10 anos de uso e que está desvalorizando, esse tipo de despesa pode inviabilizar o investimento, especialmente para quem comprou o carro como uma opção confiável e de baixo custo de manutenção. Além do câmbio, outros itens também pesam. Por exemplo, a suspensão dianteira dessa geração do Civic é mais sensível do que a média e, em ruas esburacadas, costuma apresentar ruídos e desgaste precoce. Amortecedores, pivos, buchas e coxins não costumam durar muito tempo se o carro for usado diariamente em vias irregulares. E o pior, como o Civic é um carro com um projeto mais refinado, as peças geralmente são mais caras que as de modelos populares, o que aumenta ainda mais o custo das manutenções. Outro ponto que merece atenção é o sistema de arrefecimento. Embora o motor 1.8 EVTEC seja muito resistente, ele não tolera superaquecimento. Se o radiador estiver sujo, a válvula termostática travar ou a ventoinha apresentar falha, o prejuízo pode ser grande. Uma junta de cabeçote queimada por superaquecimento não é incomum nos Civics dessa geração com manutenção negligenciada, e o reparo também não sai barato. A parte elétrica, no geral, é confiável, mas com o tempo surgem falhas em itens como botões de vidro elétrico, travas e sensores de marcha. São problemas pequenos, mas que incomodam e exigem atenção constante e paciência. Agora, falando da revenda, o Civic ainda é muito desejado, mas o mercado está mais atento. Muitos compradores já conhecem os defeitos do câmbio automático dessa geração e evitam essas versões, dando preferência às opções manuais ou aos modelos X, com motor 1.8 mais completo e câmbio um pouco mais confiável.
Ou seja, a revenda do LXS automático pode até parecer fácil à primeira vista, mas com o histórico de manutenção duvidosa, pode virar um desafio encontrar um comprador disposto a pagar um valor justo. É importante lembrar, muitos dos problemas desse Civic poderiam ser evitados com manutenção preventiva rigorosa. Mas essa é justamente a armadilha. Como o carro tem fama de ser inquebrável, muitos donos acabam relaxando nos cuidados, e quando o problema aparece, ele costuma vir caro. Então, antes de comprar um Civic LXS 1.8 automático entre 2007 e 2011, vale a pena levar o carro a um mecânico de confiança, escanear o câmbio, verificar os códigos de falha e avaliar o histórico de manutenção. Um carro com histórico limpo, câmbio revisado e fluidos trocados ainda pode ser uma boa opção. Mas um carro sem procedência pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. No fim das contas, o Civic continua sendo um ótimo carro. Mas essa versão específica, com câmbio automático e histórico de manutenção duvidoso, merece ser olhada com muito cuidado. Porque o que parece um negócio da China pode virar uma conta salgada na oficina. Número 8. Hyundai Elantra, de 2012 a 2015. O Hyundai Elantra, especialmente o modelo lançado em 2012, chegou ao mercado brasileiro com a promessa de ser um sedã médio moderno, estiloso e recheado de equipamentos. Na época, ele chamava atenção pelo design ousado, pela lista de itens de série e pela imagem de carro confiável que a Hyundai começava a consolidar no país. E não à toa, o Elantra virou objeto de desejo, foi bem vendido, e até hoje é um modelo muito procurado no mercado de usados. Mas nem tudo que reluz é ouro. O Elantra dessa geração, especialmente os modelos entre 2012 e 2015, também carregam um histórico de problemas que pode transformar o sonho de ter um sedã médio completo em um verdadeiro pesadelo automotivo. Muitos proprietários descobrem da pior forma que o custo de manter esse carro pode ser mais alto do que parece, principalmente quando o assunto é o câmbio automático. A principal dor de cabeça com o Elantra está justamente na sua transmissão automática de 6 marchas, que apesar de ser suave e moderna no papel, apresenta falhas recorrentes com o tempo. Diversos relatos apontam para trancos nas trocas, demora ao engatar as marchas, e em casos mais graves, travamentos completos da transmissão, que exigem reparo ou substituição da caixa. A origem desses problemas muitas vezes está na negligência de troca do fluido de transmissão, uma manutenção que muitos acreditam ser eterna, mas que na prática deve ser feita periodicamente. O grande problema é que, ao contrário de outros modelos mais populares, fazer manutenção nesse câmbio específico costuma sair muito caro. Como o câmbio é importado, e as peças são difíceis de encontrar no Brasil, o preço para reparar ou substituir a transmissão pode ultrapassar os R$10.000, dependendo do nível de dano. Isso coloca o Elantra na lista dos sedãs médios com manutenção de luxo e bolsos que precisam estar preparados. Outro ponto que costuma dar dor de cabeça é a suspensão dianteira, especialmente em cidades com ruas irregulares ou pavimento ruim. Os donos relatam batidas secas, barulhos constantes e desgaste precoce de amortecedores, buchas e bieletas. A suspensão do Elantra foi projetada para entregar conforto e boa dirigibilidade, mas com o tempo e uso urbano intenso, o sistema se mostra frágil. Muitos proprietários já enfrentaram problemas com folgas, ruídos persistentes e necessidade de trocas frequentes de componentes. O pior é que, para realizar esses reparos, muitas vezes é necessário recorrer a peças importadas ou paralelas, já que nem sempre as autorizadas têm os itens em estoque. Isso significa que o carro pode ficar parado por dias, ou até semanas, esperando por um simples componente da suspensão ou do câmbio. E como o Elantra não é um modelo com alto volume de vendas, a disponibilidade de peças no mercado paralelo também não é das melhores, o que eleva ainda mais o custo e a dor de cabeça. Além dos problemas mecânicos, o Elantra também tem pontos sensíveis na parte elétrica. Apesar de bem equipado, o sistema elétrico começa a apresentar falhas com o tempo, especialmente em comandos dos vidros, travas e no painel. Sensores do câmbio, sensores de rotação e até a central de injeção são alvos frequentes de reclamações. Esses problemas elétricos são intermitentes, difíceis de diagnosticar e, mais uma vez, caros para consertar. Outro ponto que decepciona muitos donos é a ergonomia e o conforto interno a longo prazo. Enquanto novo, o Elantra passa uma sensação de sofisticação, com acabamento refinado e bancos que agradam. Mas com o passar dos anos, muitos usuários relatam desgaste prematuro dos materiais, rangidos no painel e portas, além de um conforto que desaparece conforme a suspensão sofre e a estrutura do carro começa a entregar sinais de fadiga. Na estrada, o desempenho do motor 1.8 de 150 cavalos é suficiente, mas nada empolgante. E com o câmbio apresentando sintomas de desgaste, o carro passa a responder de forma lenta, dificultando ultrapassagens e reduzindo a sensação de segurança ao volante.
Isso compromete a dirigibilidade e faz com que o motorista comece a desconfiar do carro, algo que não se espera de um sedã médio. Quando o assunto é revenda, o Elantra sofre com o estigma de carro problemático. Apesar de bonito e bem equipado, muitos compradores em potencial já conhecem a fama do câmbio e da suspensão e evitam o modelo por medo dos custos envolvidos. Isso faz com que o carro desvalorize rapidamente, especialmente quando comparado a concorrentes diretos como Corolla ou Civic. E mesmo com o preço de tabela sendo atrativo, muitos ficam com o pé atrás na hora de fechar negócio. E vale lembrar, na mesma faixa de preço em que um Elantra 2012 pode ser encontrado, há opções mais simples, porém mais confiáveis e fáceis de manter. Isso coloca o Elantra em uma posição complicada no mercado de usados. Não é exatamente barato de manter, mas também não entrega o mesmo status ou valor de revenda de modelos premium. Fica no meio do caminho, e esse é, muitas vezes, o pior lugar para se estar. O Hyundai Elantra de 2012 a 2015 ainda é uma bela opção para quem valoriza design e tecnologia, mas só vale a pena se o carro tiver um histórico de manutenção impecável, com as revisões todas feitas corretamente e documentação em dia. Mesmo assim, o comprador precisa estar consciente de que, se algo der errado, o custo para colocar tudo no lugar pode ser alto. No fim das contas, o Elantra entra nessa lista por uma razão simples. Muitos proprietários se encantam na hora da compra, mas se arrependem depois dos primeiros problemas. Ele vende bem, chama atenção na rua, tem boa presença. Mas no pós-venda, a história muda, e o que era charme vira dor de cabeça. Número 9. Nissan Sentra, de 2008 a 2012. O Nissan Sentra da geração 2008 a 2012 é, à primeira vista, um carro racional. Ele oferece bom espaço interno, um porta-malas generoso, acabamento decente e um motor durável. Muita gente, ao ver um Sentra usado com preço atrativo, enxerga uma oportunidade de ouro, um sedã médio completo, com jeitão de carro de patrão, mas por um valor que cabe no bolso. Mas é aí que mora o perigo. Essa geração do Sentra traz um pacote técnico que, embora avançado para a época, hoje exige bastante atenção e, muitas vezes, um bom dinheiro. O principal vilão? O câmbio CVT de primeira geração, um sistema que, nos anos 2000, ainda estava engatinhando em termos de confiabilidade. E, no caso do Sentra, os primeiros CVTs aplicados no Brasil vieram com histórico de falhas e custos altos de manutenção. O câmbio CVT do Sentra de 2008 a 2012 prometia uma condução suave, sem trancos e com trocas contínuas. E no início, ele até cumpre o que promete. Porém, conforme o tempo passa e o carro se aproxima, ou passa, dos 100 mil quilômetros, começam os sintomas clássicos de desgaste: patinação, perda de força, aumento de ruído, aquele típico assobio agudo, superaquecimento e, em alguns casos, travamento completo da transmissão. E quando o CVT dá problema, não há milagre. Não se conserta com R$1.000 nem R$2.000. O reparo de um câmbio CVT costuma ultrapassar os R$8.000 a R$10.000, e isso quando se encontra uma oficina especializada e peças disponíveis. Em muitos casos, o carro acaba encostado, esperando peças que podem demorar semanas para chegar, especialmente porque algumas são importadas diretamente do Japão. Vale lembrar que o CVT dessa época não contava com os avanços tecnológicos que os modelos mais novos oferecem, como melhor refrigeração, reforço de componentes internos e controle eletrônico mais preciso. Por isso, mesmo que o carro tenha rodado pouco, o simples fator tempo já é suficiente para comprometer a durabilidade da transmissão, principalmente se o fluido do câmbio nunca foi trocado. E não para por aí. Outro ponto sensível do Sentra dessa geração é a rede de assistência limitada da Nissan nos anos 2000. Muitas cidades pequenas e médias ainda não tinham concessionárias da marca, e mesmo hoje, alguns donos relatam lentidão para agendamento de serviços e dificuldade em encontrar peças específicas. E quando as peças aparecem, o preço costuma assustar. Componentes simples como sensores, atuadores, faróis e até mesmo itens de acabamento interno são caros e, muitas vezes, difíceis de encontrar no mercado paralelo. A suspensão dianteira também é alvo de críticas. Apesar de entregar boa estabilidade em curvas e conforto no asfalto liso, ela sofre com buracos e ruas mal cuidadas, o que não é nenhuma novidade no Brasil. Os pivos, bieletas e buchas apresentam desgaste prematuro, e o pior, muitas oficinas cobram caro pela substituição devido à mão de obra mais trabalhosa e à dificuldade em encontrar peças de boa qualidade fora da rede autorizada. Do ponto de vista do desempenho, o motor 2.0 de 143 cavalos é competente, mas não empolga com o câmbio CVT, que acaba amarrando as acelerações. Isso pode gerar frustração para quem espera respostas rápidas no trânsito ou em ultrapassagens.
Em situações de subida ou carga total, o carro até dá conta do recado, mas com esforço visível e aquele ruído constante característico do CVT, que mais parece uma moto acelerando do que um sedã refinado. Outro ponto que muitos donos só percebem após a compra é a desvalorização acelerada. O Sentra de 2008 a 2012 não tem a mesma liquidez que concorrentes como o Corolla ou Civic, e seu valor de revenda é pressionado justamente pelos problemas conhecidos do câmbio. Muita gente desiste da compra ao saber que o CVT pode virar uma bomba relógio. Isso significa que, ao vender, o proprietário precisa aceitar propostas bem abaixo da tabela, ou simplesmente esperar por um comprador mais corajoso. E mesmo quando está em boas condições, o Sentra dessa geração sofre com pós-venda tímido e pouco suporte técnico fora da rede autorizada. Muitos mecânicos independentes evitam mexer no CVT por falta de ferramentas ou conhecimento específico, o que limita as opções do proprietário e eleva os custos de manutenção. O carro acaba ficando refém de oficinas especializadas, que cobram por isso. Mas nem tudo é negativo. O Sentra de 2008 a 2012 tem seus méritos. O conforto interno é bom, o isolamento acústico é acima da média para a categoria, e o porta-malas é espaçoso. Quem anda sozinho ou com a família pequena costuma elogiar o espaço interno e a estabilidade em viagens longas. Mas esses pontos positivos acabam ficando em segundo plano quando a conta da manutenção começa a chegar, ou quando o carro resolve parar de andar por conta de um câmbio defeituoso. Por isso, se você está pensando em comprar um Sentra usado dessa geração, fique atento a 2 pontos cruciais. Histórico de manutenção comprovado, com troca regular do fluido do CVT. Test drive completo, incluindo situações de subida, retomadas e paradas bruscas, para identificar qualquer sinal de tranco, ruído ou hesitação no câmbio. Se o carro passar por esses testes e estiver bem conservado, pode até valer a pena, mas com a consciência de que você está comprando um sedã que exige atenção constante e uma reserva financeira para eventuais surpresas mecânicas. No fim das contas, o Nissan Sentra de 2008 a 2012 entra nessa lista porque muitos brasileiros foram atraídos pelo preço acessível e pelo design moderno, mas acabaram se arrependendo após os primeiros problemas com o câmbio. É aquele típico caso de parece bom demais para ser verdade. E, infelizmente, muitas vezes não é. Número 10. Jaque J5. O Jaque J5 chegou ao Brasil com um discurso ousado. Lançado com uma campanha agressiva de marketing, garantia de 6 anos e um visual moderno para os padrões da época, ele parecia o sedã perfeito para quem buscava fugir do lugar comum. Mas o tempo tratou de mostrar que nem sempre inovação e promessa se traduzem em tranquilidade no dia a dia. No papel, o J5 era interessante. Motor 1.5 16V com desempenho razoável, bom espaço interno, acabamento refinado com central multimídia de fábrica e até teto solar em algumas versões. Tudo isso por um preço muito mais baixo do que concorrentes diretos como Honda City, Renault Fluence ou até mesmo o Fiat Linea. Era o clássico carro com tudo, por menos. E foi justamente essa proposta que fisgou muitos consumidores. Só que o barato, neste caso, saiu caro para muita gente. O grande problema do Jaque J5, e de boa parte da linha Jaque da época, está na baixa durabilidade de componentes, dificuldade extrema para encontrar peças e desvalorização brutal. Começando pelas peças, há relatos de donos que esperaram meses para receber um farol ou uma peça de suspensão, mesmo comprando direto da concessionária. Isso acontece porque a maioria dos componentes é importada da China, e o volume de vendas baixo no Brasil tornou o estoque de peças extremamente limitado. Além disso, a rede de concessionárias da Jaque, que parecia promissora no lançamento, encolheu rapidamente. Muitas lojas fecharam, principalmente fora das grandes capitais. Isso gerou um efeito dominó. Menos pontos de manutenção autorizada, menos acesso a peças, mais dificuldade para proprietários e uma sensação generalizada de abandono pós-venda. Na prática, o proprietário do J5 que precisa de uma manutenção mais complexa pode se ver diante de 2 alternativas: esperar indefinidamente pela peça original ou arriscar adaptações e gambiarras com componentes genéricos, o que compromete ainda mais a confiabilidade do carro. Mas os problemas não param por aí. O motor 1.5, apesar de valente, sofre com o peso do carro. O J5 é um sedã médio, e o desempenho é apenas mediano, especialmente com o ar-condicionado ligado e o carro cheio. A relação peso-potência não empolga, e o consumo também não é dos melhores. Muitos donos relatam médias urbanas acima de 10 km por litro como difíceis de atingir, o que surpreende negativamente para o motor pequeno. A suspensão dianteira também merece atenção. Em várias unidades, há desgaste precoce de pivos, buchas e amortecedores, especialmente em vias esburacadas, que são comuns no Brasil.
E mais uma vez, a reposição desses componentes se torna um verdadeiro teste de paciência. É comum o carro ficar parado por semanas em oficinas aguardando peças. Outro ponto crítico: a revenda. Poucos carros desvalorizam tanto quanto o JAC J5. Um modelo que custava cerca de R$50 mil no lançamento pode ser encontrado hoje por menos de R$20 mil em bom estado, e ainda assim, enfrenta resistência no mercado de usados. O medo do pós-venda, da falta de peças e da rede reduzida afastam compradores. Isso significa que, mesmo se o carro estiver em ótimo estado, vendê-lo pode ser difícil e demorado, obrigando o dono a baixar ainda mais o preço para conseguir fechar negócio. Do ponto de vista de conforto, o J5 até agrada. O acabamento interno tem materiais de qualidade aceitável, o espaço para as pernas e cabeça é bom, e os equipamentos de série surpreendem para a faixa de preço. Mas tudo isso fica em segundo plano quando o carro começa a apresentar problemas crônicos e falta suporte técnico para resolvê-los. Há também o fator psicológico. Muitos donos relatam que, após alguns meses de uso, passaram a se sentir inseguros com o carro. Não por causa de falhas graves de segurança, mas pela sensação de estar com um veículo que ninguém quer mexer, que não tem peças e que, se apresentar qualquer falha, pode se transformar num problema muito maior do que o esperado. A promessa da marca de revolucionar o mercado ficou no passado. Hoje, o JAC J5 representa um alerta para quem busca um sedã usado barato e bem equipado. Ele pode até parecer uma oportunidade, mas esconde um conjunto de riscos que poucos estão dispostos a encarar. Se você está pensando em comprar um, considere os seguintes pontos antes de decidir. Você tem acesso a uma oficina que trabalha com veículos JAC? Está preparado para esperar semanas por uma peça? Está ciente de que revender o carro pode ser extremamente difícil? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, talvez seja melhor repensar. Existem outras opções no mercado com desempenho semelhante, manutenção mais fácil e liquidez melhor. O JAC J5 encerra nossa lista não apenas por ser um carro que dá dor de cabeça, mas por representar o retrato de um sonho que não se concretizou no Brasil. Uma proposta ousada que falhou em entregar consistência no longo prazo, e que deixou muitos consumidores frustrados pelo caminho.